Hoje o Brasil comemora 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Exatamente. Para falar sobre esse assunto, os benefícios e também o cumprimento destas determinações dessa lei, né? Hoje nós conversamos com Diego Rafael Rocha Pereira, psicólogo, conselheiro tutelar na cidade de Camboriú. Muito obrigado, Diego, pela sua presença. Prazer recebê-lo aqui no Bote a Boca no Trombone para falar de um assunto tão importante. Bom dia, Dilson. Bom dia, Caleb. Bom dia, ouvintes. Falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, como que é a aplicabilidade dele e também a viabilidade dessa aplicação no Brasil, Diego? O Brasil é muito extenso, né? E nós vivemos numa região privilegiada, né, em relação à aplicação do ECA, devido ao orçamento, né, das nossas cidades serem bem maiores do que outras cidades, né? Contudo, falando da realidade de Camboriú, a gente ainda vê um orçamento muito pequeno e atrelado à infância muito menor, né? E a aplicabilidade vai se dar a partir do legislativo e do executivo, né? Quando estes perceberem a necessidade de que a prevenção é a melhor forma de estar trabalhando com esse público, né? Tanto a infância quanto a adolescência. Hoje nós encontramos grandes dificuldades, uma porque o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, né, que é um recurso que é retirado do orçamento anual do município, ele é muito pequeno, né? Ele é singelo em relação à necessidade do município de Camboriú. Ou seja, a viabilidade econômica para a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente em totalidade no país é ínfimo, então? É ínfimo, primeiro, por falta de conhecimento, né, da população em relação ao Estatuto mesmo, né, e aos direitos, né, de que as pessoas têm em relação a esse Estatuto da Criança. E o pessoal pensa muito só nos deveres, né? Eles não entendem a questão dos direitos, de como que isso funciona. Então a gente percebe uma grande dificuldade da massa em geral em entender e compreender. A gente percebe muito isso nas escolas, né? Eu tenho o costume de fazer muito palestra em escola, até semana passada ainda fiz 2, e a gente vê que os pais não conhecem, não sabem o que é. Tem uns pais que nunca ouviram falar do Estatuto da Criança e Adolescente e tem 28 anos, né? É um jovem aí, né? Exatamente. Então, e como ele é importante quando os pais sabem, né? Então é importante também, saibam, né? É importante também que a escola trabalhe o ECA com as crianças, né? Com os adolescentes. De que maneira, Diego? Eu acredito que isso pode ser trabalhado como matéria mesmo, né? Como disciplina, por exemplo, de história, sociologia, ou outras disciplinas que venham aplicar essa questão cidadão, né, das crianças, porque as crianças crescem com uma ideação do que os pais falam, do que é o Conselho Tutelar, né, e do que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E o Conselho Tutelar, na verdade, o papel do Conselho é um diagnóstico, é mostrar para o Executivo, para o Legislativo, o que está acontecendo na cidade e quais melhorias que o prefeito e a Casa Legislativa precisa aplicar em relação ao ECA, né? Vem trazer o que o ECA diz sobre a infância, né? Por exemplo, a prefeitura tem uma ideia sobre o que se pode fazer, mas o que é permitido, o que é possível, o que está em lei, né? E temos encontrado muita dificuldade também nessa situação, né? Olha só. O que o ECA garante à criança e ao adolescente? Todos os direitos humanos, né? Sobretudo, porque na verdade o ECA ele é uma separação, né? Depois ali do que vinha daquela situação toda do Código de Menores, de toda aquela situação que vinha antes de 90 ali, né? Toda aquela história que vem pregressa de acusação, de punição em relação à criança e adolescente. Nós não tínhamos um conceito de infância formado antes do ECA, o que é ser criança, a valorização da criança, a valorização da infância. Quando vem o ECA, o ECA vai vir dizer que a criança tem direito à convivência com o pai e mãe, né? Com a família de origem. Ele vai dizer que a criança é um direito da criança à saúde, à educação, ao lazer, porque dentro do mesmo país, tu tem crianças que vivem em situações totalmente diferentes, totalmente distintas. E não só pela desigualdade social que o Brasil é marcado, mas justamente pela questão da diferença de opinião, da diferença de cultura, né? De que uma criança em São Paulo vive bem diferente de uma criança no centro de São Paulo, vive bem diferente de uma criança no centro do Acre, né? Então, o ECA está ali para dizer que o direito é fundamental, né?
em relação à criança que vive em São Paulo e a criança que vive em Camboriú. Diferentemente né? de questão dos quesitos de cor, estabelecidos de raça, cor, etnia, raça, religião. Isso. E, na verdade, isso é direitos humanos, né? É quando você aplica a mesma regra às pessoas. Então, entende-se que se é criança e faz parte do mesmo núcleo da idade, tem o mesmo direito. Agora, o que vai diferenciar é o contexto social dela, né? Onde ela está aplicada. Então, o Conselho Tutelar está justamente por isso. E, infelizmente, a grande população pensa que o Conselho Tutelar serve só para atendimento das pessoas mais carentes, né? Hipossuficientes. E não é. Na verdade, é a aplicação do direito no dia a dia, né? É a aplicação do direito. Então, nós requisitamos ao prefeito, nós requisitamos ao serviço público e, infelizmente, hoje em dia, a ferramenta que os conselhos tutelares no Brasil têm utilizado é o judiciário, para conseguir fazer com que o prefeito e todos os poderes, né, os 3 poderes, consigam entender e exercer, né? Assim, coisas básicas, né? Um pedido de passagem, uma internação em hospital psiquiátrico, coisas assim. Nós hoje, não sei como está Balneário Camboriú, acredito que muito próximo, né? Mas Camboriú a gente tem que fazer tudo via judicial. Quando ele deveria ter sido cumprido já de antemão, né? Lá na rede, como né? Lá na ponta, lá no princípio. Então eu percebo que há um desgaste muito grande de você fazer valer o Estatuto da Criança, e assim, infelizmente ele está com 28 anos, né, e falta muito ainda. Não tem autonomia. Agora, não. Diego, ele é aplicado em qual faixa etária? Desde o nascimento até qual idade? 0 a 17 anos e 11 meses. 17 anos pode-se considerar hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a adolescência, Diego? Isso, na verdade o ECA ele vai marcar de 0 a 12, na verdade 11 anos e 11 meses, tu tem criança, né? Criança que é totalmente diferente do adolescente, no sentido legal, né? Civil e em outras questões jurídicas. E de 12 completo até 17 anos e 11 meses, tu tem a adolescência, né? Que já passa para uma outra situação também. Então o ECA, ele é muito bom porque ele divide tudo bem certinho, mas não no sistema cartesiano de que cada peça funciona sozinha, né? Sim. Mas entendendo o princípio da integralidade mesmo, né? De que aquele ser humano, se ele tiver aqueles preceitos e aqueles direitos básicos garantidos desde o início, ele vai construir uma vida social digna, né? Da mesma forma serve para o adolescente que é infrator, e vocês sabem muito bem disso, né, com relação ao tratamento e as dificuldades que enfrentam com muitos adolescentes e pré-adolescentes que estão na vida criminal. O ECA também age desta forma? Sim, o ECA tem vários artigos, inclusive o 107 é um dos que fala, o 98, que vai designar o papel de quem que tem que atender esse adolescente quando acomete, né? Porque o adolescente ele não comete crime, né, Dilson? Ele comete ato infracional, né? Ele não é preso, ele é apreendido. Apreendido. Então são diferenças, né? Só que o ECA ele vai colocar para nós, isso é uma dificuldade inclusive da população de entendimento, de que esse adolescente ele violou direitos, mas ele foi violado anteriormente, né? Então, só viola quem é violado, em geral, né? Isso até em outras teorias aparece muito. Então, assim, ele é um adolescente que está em situação de vulnerabilidade da família. E a gente percebe mesmo, quando nós temos que ir na delegacia, por exemplo, fazer a oitiva dos adolescentes, nós ligamos para os pais. Pai, mãe, você pode vir à delegacia? Não vou, deixa lá, fica lá, né? Não, o pai não quer mais se responsabilizar. Ali está sendo violado já. Ali já está sendo violado o direito dele de vivência comunitária, ou seja, o pai e a mãe não aceitam mais esse adolescente em casa. Esse adolescente vai buscar quem o acolhe. Em geral, quem o acolhe não são pessoas de boa índole. É o traficante. E na verdade é uma reprodução, justamente. Porque eu costumo dizer... ciclo, né? É um ciclo. Ele vai tendo dizer que a rua, na família. Ela já, abraça, mas ela é egoísta, né? Porque ela quer o adolescente só pra ela. E quando ela se vê, ele tá sozinho, confuso, utilizando drogas, e o sistema não consegue dar conta dele. E depois ele é descartado pelo sistema. Justamente. É muito complexo a infância, né? Porque existe uma luta simbólica e insana pela lógica da vida, no sentido contra o aborto e outras questões, mas quando essa criança vem à vida, passa por situações de vulnerabilidade, a sociedade não olha para ela, ela se torna um adolescente infrator, aí ela se torna um problema para a sociedade. Ela é abortada pela própria sociedade. Então nós temos, sobretudo, o aborto parental,
né, que é o pai e a mãe que não olham para essa criança em vida, né, a ausência parental, né, sobretudo. Temos o aborto social, quando a sociedade não vai empregar esse menino, quando a escola não vai conseguir dar conta desse menino, né, porque a família não adere aos programas comunitários, né. A casa da cidade, no caso a prefeitura, não ordena e não tem programas que deem conta desse adolescente, então ele fica literalmente jogado. A adolescência por si só já é um processo muito confuso, complexo. E isso é de hoje que se fala, porque antigamente não se pensava dessa forma, né? A adolescência estava muito ligada ao trabalho. Trabalho. Exato. Mas quando não se trabalha o trabalho com o adolescente, o que é trabalho, o porquê do trabalho, como trabalho, então é isso. Tem adolescentes que chegam lá e, não, meu pai mandou eu sair da escola e ter que trabalhar, mas eu não entendo por quê. Né? Tipo assim, só trabalhar, não estudar, entende? E aí quando se torna aquele adolescente com mais dificuldades, que aí já se insere na vida do adulto muito grande. Aí onde a gente tem gravidez na adolescência com muita frequência, né? Porque ele olha para esses pais e ele diz, eu vou imitar, né? Claro que não de forma consciente. Eu comecei a trabalhar cedo, então, né? Eu já sou o grande suficiente para fazer justamente, então outras o coisas. ECA ele vai dizer assim, ó, há tempo para todas as coisas, exato. sabe? Há um provérbio bíblico. Como Eclesiastes, Isso, justamente, justamente. Há tempo de ser infante, há tempo de ser adolescente, há tempo de ser jovem, há tempo de ser adulto. Então, que a criança tenha direito, sobretudo, de viver sua fase, né? Ser criança, porque ser criança em Balneário Camboriú talvez seja muito fácil, mas me diga se é fácil ser criança no Ceará, por exemplo. Exato. Né? Ser criança no Maranhão. Quando você vem de uma situação financeira muito complexa. Por quê? Porque nós atendemos hoje, de 10 atendimentos em Camboriú, 8 são de fora. Entendeu? Não são camborienses. Não são pessoas nascidas ali. Entende? Então você trabalha com cultura que você não conhece. Você tem que pescar, eu digo que é igual o mar, né? Você tem que pescar o que a pessoa tem de sólido e trabalhar com o que ela tem. E aí quando tu olha para a cidade não vai dar conta mesmo. Só essa semana nós, o Conselho Tutelar, nós tivemos pedir 5 passagens para 5 estados diferentes. Como que Camboriú, com orçamento mínimo, vai dar conta da vida dessas pessoas? Porque, na verdade, Camboriú fica para resolver a dinâmica social da vida dessas pessoas. Né? Balneário sofre muito mais porque é turístico, né? Só que não dá pra gente comparar o orçamento de Balneário Camboriú com Camboriú. E vocês acabam lidando com tudo que é tipo de situação, por exemplo, aquela mãe, né? Natural do Mato Grosso, isso. Família de Cuiabá, veio morar Estamos aqui. nesse caso. Veio morar aqui na nossa região. E aí o que aconteceu? Foi pra balada, viu que o filho dormiu, vou dar uma passeada, uma dançada, e daí a criança acordou pela madrugada chorando, sozinha. Os vizinhos acabaram acionando a polícia militar. Vocês vivem situações, tudo que é tipo de situação, né? Tudo. Na verdade, tudo que diz respeito à infância nós atendemos, né? Então é muita coisa, né? Porque as crianças também são maravilhosas, né? Elas aprontam bastante os nossos adolescentes. Nesse tempo que a gente se relacionou, tempo de tudo, claro. Como é que funciona o ECA da questão do trabalho infantil? O tempo do trabalho. Sim, o ECA vai dizer que dos 12 aos 14 anos existe possibilidade de trabalho, mas desde que seja de forma como aprendiz, né? Com algumas restrições. A partir dos 14 anos aos 16, aí já entra mesmo o programa Jovem Aprendiz. Tem que ser um horário reduzido, né? Tem que ser um local que não seja insalubre, né? Um local que seja de aprendizagem. Porque o ECA ele está tão sólido, tão constructo na forma dele de escrita, que ele discerne bem como tem que ser feito o trabalho. O problema é que o pessoal não lê e não aplica. Né? Mas ele está posto não de uma maneira impossível, mas dá uma diretriz. Cada cultura e cada estado vai aplicar da forma que consegue, né? Então, assim, a partir dos 16 anos, aí, o adolescente já tem possibilidade de fazer carteira de trabalho e trabalhar 8 horas por dia. E é um trabalhador formal daí. E é um trabalhador formal, com todos os seus direitos assegurados nas questões trabalhistas, né? Aqueles garotos de 13, 14 anos que a gente vê vendendo doces, né? Alguns outros produtos nos semáforos. Isso está totalmente, está completamente errado. Não pode. Primeiro porque, assim, nós sabemos, eu volto na situação. Para mim, esse adolescente está em situação de rua, tá? Os pais vão dizer, não, ele está trabalhando. Ele está em risco, tá? Porque ele pode ser envolvido com prostituição. Ele pode ser envolvido com tráfico de drogas. Ele vai ser ofertado a ele isso, tá? Porque isso já é um depoimento que eu venho de 8 anos ouvindo, trabalhando com infância. Então, assim, ele está em risco. É a situação real das famílias? Né?
é a situação real das famílias. A gente, quando atende um caso desse, orienta, né? Porque nós não temos também trabalho para oferecer, na maioria das vezes. Esse é um grande problema. E ele assume um papel que não é dele, né? De Justo. Responsabilidade, de manutenção. Justo. Eu conversei com esses você dias vai no ver, semáforo. é isso mesmo. Eu falei, o que você faz com o dinheiro que você ganha? Ele falou, olha, eu tô aqui, acho que tem uns 13 anos. Eu falei pra ele, o que você faz com o dinheiro que você ganha? Eu gosto de conversar com esse pessoal de semáforo, assim. Com Às vezes certeza. eu bato um papo, até atrapalha a venda. Sim. Aí, Sim. E aí ele falou assim, não, olha, você vê que com o dinheiro que eu ganho aqui, ó, eu compro a minha roupa, né? Eu me visto, eu compro meu tênis, e quando meu pai precisa, eu também ajudo ele. Meu pai falou que quem pega gosto pelo trabalho desde cedo vai ser um bom pai de família, um homem formado e tal. E eu fiquei pensando, até comentei com minha esposa depois, achei interessante, né? Então, mas eles assumem uma responsabilidade. O problema é que nem todos vão conseguir alcançar isso, né? Exato. Né? É muito difícil você ver na lógica mercadológica que a gente vem vindo de trabalho, um adolescente que foi para o semáforo, né, alcançar grandes níveis de sucesso no sentido de trabalho. Por quê? Porque ele deveria estar em cursos profissionalizantes, ele deveria estar inserido. E quem é responsável por isso? É a prefeitura. É a prefeitura que é responsável, ela tem uma Secretaria da Assistência Social que é responsável por angariar esses adolescentes e promover. Não tem lá fora, vou promover interno. Eu tenho assistentes sociais, eu tenho psicólogos, eu tenho gente trabalhando para isso. O que você faz se você encontra um adolescente, uma criança num semáforo? Você, como profissional? Sim, nós orientamos a buscar a Secretaria de Assistência Social, né? No caso, existe uma pessoa lá que é responsável pelo programa de Jovem Aprendiz, e a gente tenta mobilizar com a família, né? Pelo menos que retirar da rua, no sentido de que a rua, para mim, é muito perigoso. Tá? Eu sei que em grandes cidades isso é como que se fosse natural, mas a rua é perigoso por quê? Porque a rua ela oferece perigos que num trabalho secular não vai ser oferecido, né? Ela vai trazer riscos como o risco do atropelamento, porque assim, eu já tive crianças de 7 anos tendo que trabalhar obrigatoriamente e o pai diz, não, vai trabalhar. Né? Porque é vagabundo. Então, assim, 7 anos, entendeu? Tem que trabalhar, daí tira da escola, entendeu? Então, assim, essa lógica do trabalho muito, muito cedo desprivilegia alguns e privilegia os outros, porque daí na grande massa, com desigualdade social, aquelas famílias que têm acesso ao financeiro, tu vai ter adolescentes trabalhando com 22 anos. Tu entende? Aí é aí que eu digo, o ECA eu não estou trazendo aqui o que é certo e o que é errado, estou trazendo o que é a lei, o direito básico. Essa criança do semáforo ela tem que ter o mesmo direito daquela criança que estuda em colégio particular e tem uma outra vida, tem acesso ao inglês já aos 5, 6 anos, né? Mas por falta de políticas públicas. Justo. Isso não acontece. Não é porque não há recurso financeiro dos pais que esses adolescentes não vão ter. Por quê? Porque precisa existir gestão pública para lidar com isso. O dinheiro público serve para quê? Se não para aplicabilidade nas pessoas. E a gente então, não assim, vê retorno. Justamente. Então a gente vê como está posto. A gente tem o costume, né, eu digo, enquanto sociedade, de denegrir a imagem desses adolescentes, dessa situação, mas quando tu vai conversar com eles na madrugada, como nós fazemos atendendo, tu vai ver que ele tem que levar comida para casa, porque o pai está fazendo uso de crack, a mãe está fazendo uso de álcool, né, a mãe se prostitui com os filhos em casa. Né? É complicado. Então, assim, se o adolescente de 13 anos não ir pro semáforo, a irmãzinha não come. Tu entende? Então, assim, por quê? Porque o direito foi violado lá no núcleo, lá na infância. Entende? Então, o ECA ele vai ser uma diretriz. Né? É um caminho. É um caminho, é um norte. A partir daquilo ali, tem que ter... Tanto que nas cidades existe o plano decenal, né, do direito da criança e adolescente. Mas me diz qual é essa ideia de que a prefeitura e os órgãos públicos dão vazão, né, dão direcionamento. Então, o Brasil há muito que crescer ainda no sentido da infância e na aplicabilidade do ECA. Diego Rafael Rocha Pereira, psicólogo e conselheiro tutelar de Camboriú. Nosso papo é bom, mas o tempo é curto, né? Infelizmente, né? Muitos questionamentos, participações. Eu costumo dizer que o ECA é uma causa de vida, né? Tem que ser militante. Verdade. E, infelizmente, não podemos atender o nosso ouvinte aqui, mas se tu puder, assim, ó, para não deixar no ar, né? Claro. Em questão de 30 segundos, e a diminuição da maioridade penal, que diz o ECA, e uma das perguntas... Né? E eu gosto demais de debater. Uma opinião, o grande problema hoje chama-se inversão de valores. O Estado acha melhor deixar solto na rua do que ensinar a trabalhar. O jovem pode tudo. Aqui é mais uma opinião. Mas em relação à maioridade penal? É uma discussão muito polêmica, né? A redução da maioridade penal, porque quem é esse jovem que eu reduzo a maioridade penal?
É esse jovem que mora na Zona Sul, que tem direito a todos os benefícios? Quem é o jovem que acaba sendo acolhido em instituição institucional, né, abandonado pela família, ou recluso em CASEPs, por exemplo? Quem é o adolescente? A gente pode fazer uma pesquisa lá agora, por exemplo, né? Então, assim, essa lógica de tirar da rua é higienista, sobretudo, na minha opinião, né? Eu trago questões de como conselheiro. Eu penso que, eu volto lá no discurso, a redução da maioridade penal, a gente volta no discurso da falta da aplicabilidade dos direitos humanos, da direito do ECA. Esse adolescente, se ele não fosse violado o direito dele, ele não violaria o direito de alguém. Se a família tivesse tido como é que eu posso colocar? Atendimento, estrutura, funcionalidade, né? Então, assim, ele viola porque ele foi violado. Para nós não vai resolver, no Brasil, a redução da maioridade penal, porque eu vou encarcerar mais, né? Essa é a lógica, né? Encarceramento. E eu não vou trazer questão social, tu entende? Recurso social. Não vou trazer, porque eu vou encarcerar, eu vou tirar da rua e eu vou institucionalizar. O que a institucionalização traz? Ele sai pior do que ele entrou. Né? Até faz um curso. Ele faz um curso básico de criminalidade. Falido porque também, se me apresentasse uma criminalidade, um presídio, né, um CASEP, sei lá, claro que o CASEP não se compara ao presídio, mas assim, nesse sentido de encarceramento, algo que produzisse bons cidadãos e que você tivesse um resultado muito grande, nós entenderíamos a lógica do encarceramento. Também tem uma opinião em relação a isso, né? Porque hoje a criminalidade, ela recruta até 18. Justo. Não é? Reduziu para 16, automaticamente, aquele que era recrutado até 18 vai começar a reduzir também a recrutação, que vai ser na infância para ganhar tempo de atuação dele no sistema criminoso. Ou seja, se reduzir no Brasil, vai também aumentar a inserção do número de crianças na criminalidade. Isso é uma problemática evidente. Justamente porque a redução da maioridade penal é um problema de segurança pública, é um diagnóstico para nós de que a polícia, né, em todo geral, todos os órgãos, não está conseguindo, por falta de várias questões públicas, fazer segurança pública. Exato. Né? Complicado. E aí atribuir ao adolescente a culpa da segurança pública também é muito difícil. É claro que quando sofre uma situação pessoal de um ato cometido contra mim, em relação de um adolescente, é muito difícil, porque nós queremos já agir de forma pessoal, né? Mas é muito difícil quando você olha no macro, você estuda o assunto, você entende, você vê. E hoje tu sabe que isso em Camboriú já é realidade, tá? Os adolescentes já não estão mais traficando tanto quanto as crianças. Por quê? Porque o traficante, ele aprendeu no ECA que a criança, ela não produz e ela não pode ser levada para a delegacia. É impressionante. Que coisa, hein? Diego, obrigado, Diego. Obrigado. Que bom, muito obrigado por falar com você. Prazer falar com você aqui na rádio, tá?